pessoal, na aula passada nós havíamos visto a resistividade e a condutividade com uma barra de 1 metro de comprimento com uma seção de 1 milímetro, né? Ou seja, um diâmetro. Dos materiais prata, cobre, ouro, alumínio, latão e níquel cromo. Fizemos essa análise. Agora nós vamos pegar uma barra de cobre, né, que é o condutor mais usual, e vamos diminuir o diâmetro dele, a seção. Ao invés de ser 1 milímetro, nós vamos colocar a metade, que é meio milímetro. E vamos observar que a meio milímetro com o mesmo comprimento, ele deu uma resistência de 0,034, né? Ele com uma seção de 1 milímetro, ele deu de resistividade 0,017. Portanto, quando eu reduzo a seção, observa que a resistência dobrou, né? Porque eu tenho menos seção para os elétrons passarem. Obviamente, quanto menos espaço, mais resistividade, né? Com o mesmo comprimento, com o mesmo fluxo elétrico, né? Com a mesma aplicação de eletricidade naquele determinado condutor, ok? Agora, no nosso segundo teste, nós vamos pegar essa barra, cortar pela metade. Um minutinho. Continuando. Então vamos pegar essa barra, conforme eu já havia dito, vamos cortar ela pela metade, porém utilizar o diâmetro, a seção de 1 milímetro, ok? Então vamos trocar a barra, vamos pôr esta barra aqui, numa metragem de meio metro, ou seja, 0,5 metro, com a mesma seção de 1 milímetro, o ohmímetro mediu 0,008, né? 0,008, ou seja, a metade da resistividade praticamente, não é verdade? A metade da resistividade. Então vamos analisar. Se eu tiver a mesma seção, porém cortar a barra ao meio, obviamente que a resistividade vai cair pela metade. Se eu cortar novamente ao meio, novamente a metade, né? Então, se eu fiz 2 cortes, vou ter 4 pedaços, 1/4. Você vai dividir esse 1 milímetro por 1/4, né? Por 1/4, né? Ou 0,017 dividido por 4, você vai ter a resistividade, ok? Não se preocupe com esse cálculo, né? Eu fiz ele bem rápido, né? Porque já tem costume, mas isso não tem problema nenhum. Agora nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer uma pequena anotação num bloco de notas, para que possamos não perder esses valores, certo? Porque depois nós vamos fazer esse mesmo teste, ele numa condição de alta temperatura, né? Ó, chave aumentada para o T, alta temperatura, ou seja, uma temperatura acima de 20 graus, e depois uma baixa temperatura, ou seja, uma temperatura abaixo de 20 graus, ok? Então vamos lá novamente, vamos fazer a nossa medição, né? Vamos pôr o nosso materialzinho aqui. Volta, que ele deu um pequeno problema. Vamos medir. Isso daqui nós já havíamos medido, né? Isso aqui é normal, viu, pessoal? Esse programinha, ele tem umas certas regras, né? Por tratar-se de flash, ele não retorna, ok? Ele não retorna, então vamos fazer o teste novamente. Tá aqui, vamos pôr nosso TXT. Então nós sabemos que a 1 metro, porém com 0,5 milímetros de seção, secção, um minutinho. Então vamos lá, 0,5 milímetros de seção, ele teve o dobro da resistividade, né? Então ele teve o dobro, que é igual a 0,034, o que, pessoal?
ohms, ok? Analisando, diminuiu a seção com a mesma metragem, dobrou a resistência. Agora vamos fazer o contrário, vamos usar a metade do material com o mesmo diâmetro, com a mesma seção. Então, com 0,5 de comprimento, porém a mesma seção, certo? O que houve? Ele teve 0,008 ohms. O que analisamos aqui, que o cobre com 1 metro, porém a seção de 1 milímetro, ele tem uma resistividade de 0,0017. Se eu corto essa barra ao meio, eu divido a resistência, ok? É lógico, né? Se eu tiver o dobro de comprimento, vai ser o dobro de resistência. Isso influencia muito numa instalação elétrica, na construção de um equipamento hospitalar, né? Que ele vai trabalhar bem melhor, vai gastar menos energia, né? Com menos fiação, com menos emendas, etc, etc. Isso tudo nós vamos ver depois. Então ele reduziu, né? Ao invés dele ter o dobro, ele ficou pela metade. Metade, porque nós cortamos a metade da fiação. Então a sua resistividade caiu também pela metade, 0,008, o que, pessoal? Ohms, né? Sempre temos que fazer essa definição de unidade de medida, né? Distância, metros, quilômetros, milhas, fluidos, líquido, litro, metro cúbico, não é verdade? E para a resistividade, ohm. Lendo lá em cima de novo, né? O que é resistência elétrica? A resistência de um fio é definida como sua posição, no caso oposição à passagem de elétrons. 4 coisas determinam a resistência de um fio. Quais são elas? O seu comprimento, a sua área da seção transversal, ou seja, o corte, a temperatura e o tipo de material, né? Ou a natureza do material, que tipo de material que eu vou estar usando. Os materiais metálicos em geral são classificados como bons condutores de eletricidade. Certas ligas metálicas oferecem resistência elevada ao fluxo de elétrons. O níquel cromo e o cromel são 2 exemplos. Perfeito? Por exemplo, um material que não conduz eletricidade, né? Ou se conduz é coisa ínfima, não perceptível, só perceptível por equipamentos poderosos de medição elétrica, a borracha, né? Porcelana, o plástico. Então esses são péssimos condutores ou maus condutores. Perfeito? Então onde que eu quero chegar com essa analogia e com essas últimas 2 medidas nessa segunda videoaula de resistividade e condutividade? Nós estamos medindo 1 metro, né? Por exemplo, aqui de cobre, que é o condutor. Não é o melhor condutor, o melhor condutor é a prata, porém é cara, né? Não podemos fazer uma instalação com fio de prata. Então usamos o cobre, que tem muito na natureza. Resumindo, se você tiver uma longa carga elétrica, uma longa extensão de fio, o ideal é que essa instalação seja de equipamentos hospitalares, odontológicos, laboratoriais, não importa, que estejam com uma temperatura abaixo do ideal, né? Que ideal é 20 graus, mas eu posso muito bem trabalhar com condicionadores de ar, né? Ou ar condicionado, ou com temperaturas baixas, principalmente em locais ou em regiões de excesso, né? De calor, né? Norte e Nordeste. Já para o lado do sul é mais frio, para o lado do norte e nordeste do nosso país é bem mais elevada
as temperaturas, onde os equipamentos cirúrgicos, médicos, cirúrgicos, odontológicos, etc., dão muito defeitos, né? O professor também dá manutenção. Eu recebo muito equipamento do norte e do nordeste, por ser regiões mais quentes e por não ter também técnicos, né? Nós estamos começando a fazer uma formação técnica agora. O pessoal que mais nos busca orientação é o pessoal do norte e nordeste. E onde queima muito equipamento, danifica muito, o tempo útil de vida dos equipamentos ficam bem mais abaixo. Mas isso é só para fio? Não, para todo o material. Onde tem calor, o material se desgasta com mais facilidade. Ok? Então, para essa segunda videoaula, para também que não fique maçante, ficamos por aqui. Aguarde a terceira videoaula e executem os seus exercícios.